como vai? Aqui quem fala é Eduardo Norato. Bem-vindos ao canal Tem Ninja. E eu tô aqui para te ensinar a como se tornar um administrador de redes reconhecido, ganhando a partir de 5 mil. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve aí no canal, dá um joinha para ajudar o algoritmo aí e pra gente crescer juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai estar assistindo isso. Eu tô aqui no final da tarde, são mais ou menos aqui umas 18 horas. Vocês vão perceber alguma dificuldade, né, na minha iluminação aí. Eu estou fazendo uns ajustes aqui no meu escritório na minha casa e eu resolvi fazer do jeito que está aqui mesmo, com um ângulo mais ou menos assim, porque eu sei que é mais importante o conteúdo que eu entrego para vocês, né, e vocês entenderem o conteúdo do que essa apresentação aqui. Mas com o tempo isso vai ser solucionado, a gente vai melhorar a iluminação, enfim, preparar melhor o cenário aqui. Por hora, mais importante é o conteúdo que eu vou entregar para vocês, que é um conteúdo de muito valor, que eu espero que você me ajude também aí, dando um joinha, né, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube aí. E hoje um tema para você que administra redes, né, mexe com servidores, e aqui a gente pode estar falando de qualquer tipo de servidor, né, qualquer sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja um servidor de virtualização com VMware, Citrix, Zenserver, qualquer tipo de servidor. A gente vai falar de redundância de discos através do RAID, né, como fazer. Eu vou explicar quais são os tipos de RAID, o que é, né, qual o conceito. Vou dar um exemplo prático aqui de como configurar o hardware via software, especificamente dentro do Windows Server. E depois eu vou fazer mais um vídeo complementar a esse, mostrando na prática como fazer isso num hardware real. Eu tive um probleminha com a minha captura de vídeo direto, né? Minha placa de captura, eu não consegui sair, porque o meu servidor tem só saída VGA, e minha placa de captura é HDMI, eu não consegui fazer essa conversão do VGA para HDMI para poder capturar direto no hardware, então talvez eu filme minha tela de uma maneira bem legal, dou um foco bem legal ali na tela para você conseguir enxergar o que eu vou estar fazendo, né? Dito isso, vamos falar sobre RAID. Eu vou pedir ajuda aqui para o meu editor, para ele ir colocando aí na tela para você ter o visual. Então assim, a princípio, iniciando, o que é RAID, né? O que significa RAID? RAID é um termo que vem do inglês, que é Redundant Array of Independent Disks. É um array redundante, né? Um arranjo redundante de discos independentes. Então, para que serve o RAID? Né? Os vários tipos de RAID que tem, cada um vai ter um objetivo. E depois eu vou falar detalhadamente dos mais utilizados aqui e vou dar exemplos deles. Né? Mas o RAID, ele serve para algumas coisas, por exemplo, uma das coisas para as quais ele serve é para criar para você um ambiente de redundância de hardware. Então você pode criar um tipo de RAID que ele faz um espelhamento. Você pega 2 discos ou mais e você espelha os dados. Você joga aquela informação em mais que um disco. Você pode aumentar o desempenho. Você pode gravar partes dos dados em cada disco. Isso vai fazer com que o seu desempenho dobre, dependendo do tipo de RAID que você está utilizando. Se você estiver utilizando, por exemplo, um RAID 0, ele vai dobrar, ele vai gravar metade da informação em cada disco. Se você tiver mais discos, ele vai gravar uma parte. Se você tem 4 discos, ele vai dividir a informação em 4 e vai gravar uma parte em cada um desses discos. Nós vamos ver as diferenças deles aqui. Então, assim, estou mandando para o meu editor uma imagem, ele vai colocar para vocês aí na tela. Nós vamos começar pelo RAID 0, que é o striping, né, que é o que é chamado de entrelaçamento. O que ele faz? O RAID 0 ele vai aumentar o desempenho da gravação e da gravação no disco. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai dividir a informação pelo número de discos se você tiver. Se você tiver 4 discos, ele vai pegar a informação, ele vai pegar um arquivo de 1 mega, vai gravar 250 KB em cada disco. Isso vai fazer com que a velocidade, em tese, quadruplique. Porque você vai ter 4 discos, vai ser 4 vezes mais rápida a gravação. Você não vai ter que gravar o dado inteiro em cada parte do disco. Para que ele serve? Bom, ele não serve para redundância. Por quê? Você tem 4 discos. Se você tiver um problema em um disco, você perde todo o volume.
ele não consegue, ele não tem nenhum tipo de redundância. Então ele é para aplicações onde você tem a necessidade de um alto desempenho, mas, por exemplo, você não pode exigir muita confiabilidade. Então, suponhamos que você vai criar um servidor de aplicação, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você vai criar um servidor de aplicação e você precisa que muitos usuários acessem esse servidor. Então você pode pegar esse servidor e colocar vários discos, né, com um volume RAID com vários discos, onde você vai aumentar a capacidade desse servidor de gravação e leitura. Então você vai multiplicar essa capacidade de gravação. Se você tiver um problema, você vai lá e você refaz o servidor. Você estragou um disco no RAID, você perdeu todos os dados que estão naquele volume. E aí, por consequência, você teria que refazer o servidor. Então você deixa a aplicação nele e usa o banco para outro tipo de... Você coloca o banco de dados em outro servidor. Isso ajudaria bastante. Um outro tipo de RAID que nós vamos ver, também vou pedir para o meu editor colocar aí na tela, que é o RAID 1, que é o RAID de espelhamento. Esse RAID ele tem uma vantagem que é a seguinte: você vai gravar a informação em vários discos, a mesma informação. Então é assim, se você vai ter melhora na velocidade? Não, você não vai ganhar desempenho, você só vai ter redundância de disco. Se você perder um disco, você vai ter um outro disco onde você vai poder descartar um e o ambiente vai continuar em produção, você não vai perder. Nós temos o tipo de RAID que é o RAID 5, né, que ele vai fazer o striping com paridade. E aí ele vai usar 3 ou mais discos e vai criar um volume a partir desses 3 discos. Esses 3 ou mais discos vão atuar como um único volume e ele vai te dar, além de uma melhora no desempenho, ele vai te dar também a redundância. Então se você perder um disco, né, ele tem um algoritmo onde, como ele vai gravar uma parte do dado em cada um dos discos, esse algoritmo vai permitir que você, mesmo com um disco a menos, consiga fazer a recuperação. Então você vai lá, coloca o terceiro disco que deu problema, né? No caso de no RAID com 3 discos, você pode ter 4, 5 discos no RAID 5. E aí, você tendo mais do que 3 discos, você vai poder sempre perder um disco apenas, né? Para você continuar com a redundância. Perdeu 2, já não tem como ele fazer. E ele vai alocar os seus dados. Quanto mais discos você colocar, mais espaço você vai ter. Porém, maior a sua possibilidade aí de ter problema. RAID 5, geralmente é comum você trabalhar aí com 3 ou 4 discos, né? Você não trabalha com RAID 5 com uma grande quantidade de discos. Quando você tem uma grande quantidade de discos, é mais comum você fazer a utilização de outros tipos de RAID, como o RAID 50, que aí ele vai poder... Ele tem uma união entre o RAID 5 e o RAID 0. Então ele vai ter uma redundância ali de disco e ele vai colocar dois conjuntos para fazer paridade aí, para você ter um ganho maior de desempenho. Enfim, o RAID 5 é um tipo de RAID muito utilizado para ganho de desempenho e para confiabilidade. Então você pode colocar nele um banco de dados, né, que geralmente você vai ter ali uma redundância de disco, sem necessariamente... E você pode até perder um disco e você vai continuar com o seu banco online trabalhando. Você coloca lá o terceiro disco e manda ele refazer o RAID. Então você consegue recuperar. O próximo RAID do qual eu vou falar é o RAID 6, que ele é semelhante ao RAID 5, só que ele usa uma redundância a mais. Então você precisa ter a partir de 4 discos para poder fazer um RAID 6, que aí ele vai usar 2 discos como paridade. Esse é o tipo de RAID que você usa para aplicações críticas, tá? Geralmente... coisas que são muito importantes, né? Coisas que precisam de alta disponibilidade, é que você vai utilizar o RAID 6. Porque aí você vai perder mais espaço na utilização, na hora que você fizer ali o volume, porém ele vai ter uma redundância maior que o RAID 5. E um RAID também que é bastante utilizado para redundância e melhora no desempenho, que é o RAID 10. Então ele vai utilizar, também vou colocar a imagem na tela aí para vocês. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 discos espelhados, vai pegar um par de discos espelhado, e o RAID 10 ele começa a partir de 4 discos, onde você vai ter 2 discos fazendo o espelhamento e 2 discos fazendo a divisão. Então você pega 2 HDs, transforma eles num volume e espelha, e grava a metade em outro par de 2 discos. Então ele é uma união entre o RAID 1
e o RAID 0. É bastante utilizado para ganho de desempenho, porque você consegue melhorar muito o desempenho utilizando o RAID 10, e aí você consegue ali ter uma certa redundância. Porque se você perder um disco, você ainda consegue fazer o rebuild dele e o RAID vai continuar funcionando normalmente. Então o RAID 10 é uma boa opção para redundância e para ganho de velocidade. Porém, você precisa de 4 discos e aí você vai utilizar, você tem 4 discos no mínimo, né? Você vai utilizar metade desse valor dos 4 discos. Então você tem lá 4 discos de 2 tera. Você vai ter disponível 4 tera no total. Por quê? Ele vai formar um volume de RAID 0 entre dois discos de 2 tera e ele vai fazer um espelhamento entre dois. Então você vai perder metade, 50% do seu valor aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês e eu vou procurar colocar na descrição do vídeo também como que é cada RAID e o que você perde utilizando cada um. Agora, antes de eu fazer para vocês aqui a demonstração no Windows Server de como a gente criar um volume espelhado ou, enfim, a gente utilizar o RAID dentro do Windows para fazer essa redundância, o RAID ele serve como backup. Então assim, eu tenho um volume, eu tenho lá no meu servidor as informações gravadas num volume que é um volume RAID. Então eu já tenho backup, eu não preciso fazer backup dessas informações, porque se eu perder um disco, afinal de contas, eu não vou perder as informações? Definitivamente não. A resposta para isso é não. Por quê? Se você tiver um arquivo que foi corrompido, a corrupção ela não acontece no nível físico. A corrupção de um arquivo ou a infecção de um arquivo por um ransomware, ou se você for infectado por um ransomware que foi lá e encriptou o seu arquivo, ou se o seu sistema operacional parou de inicializar porque corrompeu o arquivo, se isso acontecer, se o cara for lá e deletar um arquivo, essas informações foram perdidas. Então o RAID não te adiantou para nada. Para que serve o RAID? Ele vai te ajudar com a questão da redundância de hardware. Então você pode ter a perda física de um disco e ainda assim continuar com o seu volume apto a trabalhar. E você pode ter o seu aumento do seu ganho de desempenho, mas ele não é backup. RAID não é backup, enfatize isso, né? Por favor, coloque em letras grandes aí na tela. RAID não é backup. RAID é um nível a mais de segurança de hardware, de redundância de hardware, para que você possa manter o seu ambiente funcionando quando você tem um problema ali num disco. É para isso que vai servir. Não é backup. Então a sua rotina de backup tem que continuar a mesma. Você precisa continuar fazendo backup de acordo com as exigências do seu ambiente. E o seu RAID não vai fazer nenhum tipo de substituição nesse sentido. Dito isso, estou aqui com a minha máquina já inicializada. Vocês viram que se você acompanha aí o canal há um tempo, você já viu que eu estou variando um pouco, né? Estou utilizando aqui o VirtualBox. Inclusive vou fazer um vídeo falando dele. Eu gosto bastante da ferramenta do VirtualBox. Eu estava utilizando por padrão a VMware. A VMware foi comprada pela Broadcom. Inclusive essa é uma mudança que eu vou ter que fazer. A gente vai parar de falar exclusivamente de ESX e a gente vai ter que dar uma mudada nisso. Depois eu explico certinho os porquês, não vou tratar disso agora. Mas enfim, minha máquina virtual está rodando aqui no VirtualBox. Bom, vou vir aqui no meu gerenciador de disco para fazer a demonstração. Eu tenho 3 discos virtuais criados aqui, tá? Então isso é só começar uma demonstração. Mas esses discos virtuais, eles estão simulando discos físicos. Se você ver aqui, tem disco 1, disco 2, disco 3. São 3 discos separados. Obviamente que eles estão aqui no meu ambiente virtual num único volume, né? Eles são arquivos dentro do volume, mas eles são 3 discos simulando aqui 3 discos separados. O primeiro tipo de RAID que a gente vai fazer é o RAID 0, que é aquele onde eu faço a divisão da gravação das informações
eu gravo uma parte do arquivo em cada disco, com isso eu teria um ganho de desempenho, obviamente, se cada um desses fosse um disco físico diferente. Então eu vou criar aqui, né, um volume expandido ou striped, que dá na mesma. A diferença entre o expanded e o striped é assim, o expanded ele é um volume expandido. Como que funciona? Ele pega os 3 discos, transforma num volume só, e aí terminou o primeiro disco, ele começa a gravar no segundo, terminou o segundo, ele começa a gravar no terceiro. Então você não teria nessa primeira opção, né, o volume expandido. Se eu vou criar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vou criar um volume expandido aqui. Vou fazer um quick format nele, deixo o nome padrão mesmo. Ele vai dar um aviso aqui que a operação vai converter os discos selecionados em discos dinâmicos e que se você converter o disco para dinâmico, se você tiver algum sistema operacional nesses discos, ele não vai inicializar. Discos dinâmicos não podem subir sistema operacional. Ele pergunta se você quer continuar, eu vou dar um sim, né? E aí vocês vão perceber o seguinte, ele está transformando os 3 discos aqui num único volume. Ele ficou roxinho ali, eu venho aqui, eu tenho 150 GB disponível. Se eu começar a gravar a informação aqui, ele vai começar a ocupar até 50 GB, que é o que suporta o primeiro volume. Ele vai começar a ocupar o primeiro disco, depois ele vai ocupar o segundo, depois o terceiro, tá? É meio estúpido usar a coisa dessa forma. Por quê? Se você usar dessa forma, você não vai ganhar velocidade, e se você perder um disco aqui, você perdeu o volume inteiro. Então, assim, é um modo que eu particularmente não recomendo. Então, o modo expandido, né, o RAID JBOD, que eles chamam, não faz muito sentido. Então, eu vou deletar aqui e vou criar o volume striped, que é o volume dividido. Então, ele vai transformar todas as unidades também num disco de 150 GB, mesmo aviso aqui. Só que qual que é a diferença? Nesse modo striped, quando eu estiver gravando uma informação, qualquer dado que eu copiar para esses discos aqui, ele vai pegar essa informação, vai dividir em 3 e vai gravar uma parte em cada um dos 3 discos. Isso vai dar um ganho muito grande de desempenho. Bom, eu acho que eu não mandei formatar rápido aqui, então ele vai demorar, vamos fazer rapidinho. Format, vou dar um quick format aqui. E aí, o que ele fez? Você vê que a cor mudou, né? O verde é o striped, o roxinho é o expanded, né? Que é o expandido. Tá vendo? Ele disponibilizou para mim os mesmos 150 GB, porém, aqui eu estou usando o RAID 0 de uma forma mais eficiente, que aí eu vou ter um ganho considerável de desempenho, se eu considerar que são 3 discos diferentes aqui. No caso, num ambiente real, com 3 discos físicos diferentes. Eu vou deletar esse volume. E o outro tipo de RAID que o Windows permite fazer, e aqui é o mirrored, né, que seria o espelhado. Você vai perceber que ele só deixa eu fazer o volume espelhado com 2, ele não deixa me colocar o terceiro aqui. Então eu vou ter um espelhamento. Então aqui seria o RAID 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2 discos e vou fazer os 2 discos trabalharem em comum. Ele vai pegar simplesmente a mesma informação e gravar em 2 lugares. Não vou ter ganho de desempenho nenhum, porém, se eu tiver a perda de um dos discos, automaticamente eu vou ter o outro disco trabalhando e um dos discos vai poder ser descartado e eu posso colocar outro então para ele construir. E vocês estão vendo aqui, ele está me dando só 50 GB de espaço, embora eu esteja utilizando 2 discos de 50. Eu perdi 50% do espaço aí, considerando os 2 volumes. Vou deletar esse volume aqui. E por último, o RAID 5, que é o volume RAID 5 que ele manda fazer aqui. Ele não deixa eu fazer o volume se eu não tiver no mínimo 3 discos. Eu poderia ter mais discos aqui. Aliás, deixa eu ver se esse cara aqui deixa eu adicionar um disco a quente aqui. Vamos ver. Fazer um hot swap. Vou nas configurações da minha máquina virtual aqui. Armazenamento. Não, ele não me deixa adicionar
o disco a quente aqui, infelizmente. Não sei se tem alguma coisa a ver com a versão de hardware, mas geralmente isso é uma das coisas que o VMware permite fazer, que eu estou vendo aqui que o Inbox, o VirtualBox não está deixando. Mas eu poderia colocar um outro disco aqui a quente e mandar fazer um RAID 5 com 4 volumes, com 4 discos, né? E fazer um volume com 4 discos. Então eu vou adicionar aqui os 2 discos, vocês vão perceber o seguinte. Vou fazer uma formatação rápida. Ele vai criar o volume para mim, porém eu vou perder o equivalente a um disco, que é o que ele vai utilizar para fazer para mim a redundância, né? Ele está dando aqui uma ressincronização, né, que eu acabei de criar o volume. Então ele está, na realidade aqui ele está sincronizando as informações entre os discos, né, para criar o volume. E aí você está vendo aqui, ó, ele tem um espaço total de 100 GB, porque um dos discos ele está utilizando para redundância. Se eu perder um, eu vou ter a minha informação. Legal, pessoal? Então, assim, isso é a forma de você fazer, né, de criar o RAID no Windows Server. Essa é a forma de fazer o RAID via software. O meu próximo vídeo vai ser demonstrando fisicamente, como eu não consegui, infelizmente, fazer a captura da minha tela aqui para mostrar para vocês como que funciona o RAID numa placa, num servidor da Dell, né, num ambiente real. Seria um RAID feito por hardware, né, direto na controladora, e vocês vão notar essa diferença, porque esse RAID que eu acabei de criar dentro do Windows é assim: eu instalo o sistema operacional, aí eu pego os volumes, e o sistema operacional é que gerencia esse volume de RAID. Então, assim, você tem uma certa perda de desempenho aí, porque você tem a interface do sistema operacional fazendo o gerenciamento. Ele tem a mesma eficácia, ou seja, ele vai funcionar da mesma forma que um RAID feito através de um hardware, através de uma controladora, porém ele tem uma pequena perda de desempenho. E aqui você está fazendo isso a nível de sistema operacional. Quando você faz isso na controladora, o sistema operacional que você vai instalar, ele já vai enxergar aquele volume como um único volume. Então, ele vai enxergar, por exemplo, você criou lá um RAID com 3 discos de 500, ele vai disponibilizar um RAID 5, né? Ele vai disponibilizar para você 1 tera de informação, e esse 1 tera, na hora que você vai instalar o sistema operacional, ele enxerga 1 tera apenas. Ele enxerga o volume do RAID como uma coisa só. Então, a diferença da controladora para o Windows, né, que tem a sua opção de criar o RAID, é essa. O RAID, pela controladora, ele vai ter um pouco mais de eficiência, ele vai ser mais rápido, né, melhor para controlar, e o sistema operacional vai enxergar o disco como uma coisa só. Uma observação que precisa ficar bem clara para vocês é para que serve o RAID. Então esse foi o objetivo. O objetivo da minha explicação aqui foi demonstrar na prática um pouco como fazer, né, como criar o volume RAID, mas a ideia é que você aprenda o conceito. Então, se você me segue aqui no canal, você vai aprender que eu gosto de falar muito de conceito. Que se você aprende, se você sabe o que você está fazendo, você realmente aprende. Então, você entende. Independente do meio, né, que você vai aplicar aquele método, você vai conseguir entender o que acontece. Então, por exemplo, você pode criar... existe um sistema operacional para você criar um NAS no servidor. NAS é um Network Attached Storage. O que é isso? Você pode transformar uma máquina num servidor de storage. E existe um sistema operacional Linux chamado FreeNAS, TrueNAS agora, né? Antes se chamava FreeNAS, agora o nome é TrueNAS, aonde você pode pegar uma máquina e transformar ela num storage da sua rede, né? Um NAS. O nome do volume que ele cria lá, né, ele utiliza um outro padrão de disco, mas ele usa o mesmo conceito, né? Os nomes
que ele vai utilizar para criar esses volumes vão ser nomes diferentes. Mas se você entende o que é um RAID, o que ele faz, lá dentro do volume do FreeNAS, do TrueNAS, você vai conseguir fazer essa configuração entendendo o que você está fazendo. Ele vai usar uma metodologia dele, do sistema de arquivos dele lá, mas ele vai ter o mesmo padrão, o mesmo parâmetro que o NAS, que o RAID. Ele vai poder criar volumes espelhados, volumes expandidos, volumes divididos para você, ou volumes RAID 5, né, e todos os tipos de volume. Então, assim, o importante é que você aprenda o conceito do RAID, para que ele serve, e, como eu informei, RAID não é backup, RAID é uma redundância de hardware para que você possa utilizar essa ferramenta para você, para deixar o seu ambiente em produção, mesmo que você tenha uma falha crítica de hardware e você tenha que substituir um disco. Você deixa a galera trabalhando e aí você coloca o volume lá, ele vai reconstruir para você, sem que você tenha que parar o seu ambiente. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido algo comigo aqui. Se você gostou desse conteúdo, se ele serviu para você, me segue aí. Eu vou poder te ajudar e prometo que eu vou estar sempre por aqui tentando dar o meu melhor, entregar o melhor conteúdo para você, para a gente criar uma comunidade de uma galera que é fera, beleza? Um abraço aí para todos.